Fala, meu amigo. E aí, Eduardo, tudo bem, meu amigo? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus, você? Tudo jóia? Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje, René e eu vamos falar de um assunto bastante recente, né, René? A Lei 14.197, crimes contra o Estado Democrático de Direito. Claro que nossa ideia aqui não é trazer nenhuma análise exauriente desse assunto, mas vamos falar aí das nossas primeiras impressões, né? Dar umas pinceladas sobre essa lei, né, René? Exatamente, né? Eu sei que todo mundo tem um palpite, cada um tem o seu, mas como eu e o professor Eduardo estamos hoje representando a docência, nós vamos dar alguns palpites revestidos de alguma autoridade, não é isso, Eduardo? É isso aí. René, obrigado. René. Um grande mestre aí, professor aqui do SES, né? Professor aí de várias pós aqui do SES, Ciências Criminais, Segurança Pública, você também leciona aí conosco, né, René? Então, obrigado aí, dentre outros, né, de eleitoral, você está com o Igor também, né, lecionando lá. Quais são as aulas que você leciona lá na pós? Na de licitações, acho que eu dou aula de crime de licitação e dou aula sobre a lei anticorrupção empresarial. Ah, bacana. Na de segurança pública, eu acho que eu dou aula dos crimes tributários e a de ciências criminais que a gente precisa nos ajustar aí. Então é isso, obrigado aí o René, que é sempre muito parceiro aí conosco, sempre nos ajuda aí somando, né, nosso corpo docente. Vamos falar um pouquinho sobre essa lei, René, a lei 14.197, 2021, a lei que acrescenta mais um título no Código Penal, né, o título 12 agora da parte especial, e tem a seguinte ementa à lei, né? Então a lei ela traz o título 12 da parte especial do Código Penal, relativa aí aos crimes contra o Estado Democrático de Direito, revoga a lei polêmica, a Lei de Segurança Nacional, Lei 7.170 de 83, né, então publicada durante o regime militar, não no período mais agudo, né, mas num contexto histórico bem distinto daquele que a gente vivencia hoje, um período antidemocrático, portanto. Inclusive, havia grande polêmica sobre essa lei, se ela havia sido ou não recepcionada pela nova ordem constitucional, algumas vozes entendendo que ela havia sido inteiramente não haveria sido recepcionada por completo, e outros, aí, na sua maioria, entendendo que sim, alguns dispositivos estariam recepcionados, isso que acabou prevalecendo, né? Não todos, mas alguns sim estavam recepcionados. Essa nova lei, ela também revogou a contravenção penal de associação secreta, né? Artigo 39 da Lei de Contravenções Penais, também já tida por não recepcionada pela maioria, e trouxe alterações aí em causa de aumento de pena, crimes contra a honra, e uma figura equiparada lá no artigo 286 do Código Penal, incitação ao crime. Então, essa é a ementa da lei, só para vocês entenderem aí o que ela traz de novidade. Essa lei foi publicada dia 2 de setembro de 2021, tem uma vacatio legis aí de 90 dias, então ela entra em vigor dia 2 de dezembro, né, René? Então, 2 de dezembro aí de 2021 entra essa lei. Vou falar um pouquinho dos aspectos gerais aqui, René, vamos batendo bola, tá? Já passo para você, para a gente conversar. Então, dando uma analisada na lei, a gente vê que ela tem por missão tutelar aí os valores e princípios fundamentais do Estado brasileiro. Então, a gente olha lá, você percebe que ela está tutelando soberania nacional, regime democrático, os direitos de cidadania, pluralismo político. Aliás, no título 12, quando ela trata agora crimes contra o Estado Democrático de Direito, ela abandona aquela terminologia segurança nacional, que era bastante criticada, né? Trazia uma carga autoritária, então ela já abandona essa terminologia e passa a utilizar uma terminologia de acordo agora com a nossa Constituição, falando em crimes contra o Estado Democrático de Direito. Aliás, tem uma curiosidade aqui, na Lei de Segurança Nacional, ela tinha essa expressão só na epígrafe, né, da lei, porque nenhum dispositivo falava nessa locução em segurança nacional. Então, a doutrina já fazia essa crítica à Lei 7.170 de 83, reclamando por uma lei que fosse mais precisa, mais harmônica com a nossa Constituição. Então, nesse aspecto, o legislador atendeu aos anseios da doutrina. E agora o título 12 do Código Penal, então, ele conta com 5 capítulos, porque um capítulo acabou sendo vetado, eram 6. 5 capítulos. O capítulo 1º, ele trabalha crimes contra a soberania nacional, são 3 crimes ali. Depois, no capítulo 2º, nós temos os crimes contra as instituições democráticas. Capítulo 3º, crimes contra o funcionamento das instituições democráticas no processo eleitoral, então, crimes eleitorais previstos aqui. Capítulo 4, dos crimes contra o funcionamento dos serviços essenciais. E aí o capítulo 6 traz disposições comuns. Então, nós temos, na verdade, aqui
4 capítulos que acabam trazendo 8 novos crimes, porque nós tivemos alguns vetos, e o capítulo final prevê disposições comuns. Então, René, essa é a primeira introdução que eu queria falar para os alunos aqui, do que vai trabalhar essa lei, do que ela trata, e desse capítulo 12, qual é a estrutura do capítulo 12, como que ele se encontra aí topograficamente. Quer fazer alguma abordagem, falar aí dos dispositivos vetados? Fique à vontade. É uma legislação bastante bem-vinda, sem dúvida nenhuma, porque a Lei 7.170 era uma legislação muito criticada no nosso país, por conta do período em que ela foi editada, por conta de uma certa violação na ritualística, no procedimento que ela previa, e para muitos aquilo violava alguns primados da ampla defesa. Agora, no que se refere aos tipos penais, embora sempre existisse muita crítica sobre a incriminação de determinados comportamentos pela Lei 7.170, o que a gente nota é que muitos dos comportamentos ou dos tipos penais que foram revogados pela nova lei, a Lei 14.197, alguns poucos vão experimentar realmente uma revogação completa, uma atipicidade de condutas para fins penais, mas algumas outras condutas encontrarão outras tipificações no Código Penal, na legislação ordinária. Então, penso que realmente sempre muito importante modernizar o direito penal, atualizá-lo com determinados valores mais condizentes com a contemporaneidade, mas isso não significa, evidentemente, que leis antigas sejam absolutamente inadequadas. O ponto que você chamou a atenção é muito interessante no que se refere à superação da chamada doutrina da segurança nacional, que era uma doutrina, digamos assim, permeada por um sentimento de que várias atitudes, eventualmente, que pudessem ser taxadas de contrárias ao interesse do Estado, poderiam encontrar nos tipos penais da Lei 7.170 uma incriminação muito severa. Realmente, essa doutrina acabou sendo superada, nós temos outros predicados e outros primados constitucionais consolidados no nosso ordenamento jurídico, e eles encontram hoje uma tutela mais adequada nessa nova legislação. E o interessante, Eduardo, é que essa legislação, ela, assim como aconteceu com a reforma dos crimes licitatórios, né, ela inclui no próprio Código Penal um capítulo novo, na verdade um título 12, né? O título 12 do Código Penal, e isso fez com que o legislador agora praticamente esgotasse as letras do alfabeto para continuar a numeração do Código Penal. Mas o que é interessante nesse novo movimento é que, por incrível que pareça, nós estamos abandonando aquela sistemática que vingou muito nos anos 90, um pouco mais nos anos 2000 ainda, de tipificação de criações de tipos penais em meio a alguns estatutos próprios, né, de direito ou de determinados temas, e voltamos a acreditar no sistema de codificação única. Eu, pessoalmente, gosto de uma codificação única porque, a partir da inclusão em um único documento penal dos tipos penais vigentes, você consegue fazer comparações e visualizações da proporcionalidade, dos tipos penais existentes no país, e isso acaba facilitando um pouco o trabalho do operador, né? Então, alguns aspectos introdutórios que me parecem realmente relevantes. Um aspecto que o aluno do CERS precisa estar atento, principalmente para quem vai fazer concurso, é o fato de que essa legislação, assim como acontecia com a Lei 7.170, acaba prestando-se a regulamentar aquele dispositivo da Constituição Federal que prevê que determinadas ações são crimes ou constituem-se crimes imprescritíveis e inafiançáveis. Me refiro à ação dos grupos armados, militares ou civis contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. Aquela disposição constitucional, tanto quanto enigmática, que ali não há uma previsão expressa de um crime, ao contrário do que acontece com o racismo, o fato é que essa expressão toda passa a ser regulamentada pela Lei 14.197, digo mais, pelo próprio título 12 todo agora do Código Penal, inserido por essa lei. Agora, se vocês, claro, olharem de perto cada um dos tipos penais, haverá uma certa dificuldade de identificar exatamente qual dos tipos penais que se amoldam a esta catalogação constitucional, né? De um modo mais introdutório, ainda também de forma bastante embrionária, Eduardo, penso que seriam os crimes do artigo 359, parágrafo 2º, o 359L e o 359M. Me parece que esses crimes, esses tipos penais, encontram-se inseridos nesse regime aí da Constituição, né, de ações de grupos armados, militares ou civis, contra a ordem constitucional do Estado Democrático de Direito, que tem como consequência, segundo a nossa Constituição, serem inafiançáveis e serem imprescritíveis. Como vocês sabem, como todos sabem, a imprescritibilidade só pode ser prevista no Brasil pela ordem constitucional, e assim o é, né? Nós temos
a imprescritibilidade do crime de racismo e agora desses novos crimes. Então, acho que esses são aspectos introdutórios muito importantes para o concursando, para aqueles que estão se preparando para um concurso. Esse é um prato cheio para ser perguntado em concursos, a questão da imprescritibilidade. E o outro ponto importante diz respeito aos vetos. Como colocou bem o Eduardo, é um ponto que vale a pena o candidato estar atento, porque atualmente nós temos vivido no nosso país um fenômeno interessante, né? Porque toda vez que é vetada uma lei, a primeira atitude, a primeira preocupação ou despreocupação é de que o veto aniquila do mundo jurídico aquelas normas vetadas e nós não temos mais que nos preocupar com esses tipos ou com essa legislação vetada. Só que de um tempo para cá, né, Eduardo, o parlamento o gosto em rejeitar vetos do poder executivo, e então eu acho que talvez seja o caso de ficarmos sempre com a luz amarela, porque pode ser que esses dispositivos que foram sepultados sejam mais tarde exumados pelo parlamento e voltem a vigorar. Nós tivemos 4 vetos importantes. O veto sobre o crime de comunicação enganosa em massa, que é o chamado crime de fake news. Eu acho que andou muito bem a presidência da República em realizar esse veto, por conta da imprecisão do que vem a ser realmente fake news, por conta até, digamos assim, da pouca danosidade penal, né? Acho que não há dignidade penal numa conduta dessa, claro, quando não há honra, quando não há atingimento a outros bens jurídicos que justificassem a incriminação desse comportamento. Depois foi vetado também o dispositivo a respeito da ação penal privada subsidiária, que estava no 359Q, um dispositivo que criava uma ação penal subsidiária tanto quanto estranha, porque ao invés de investir na legitimidade dessa ação privada as próprias vítimas, como determina e prevê a Constituição Federal, investia nessa legitimidade subsidiária os partidos políticos. Então, me pareceu realmente também acertado por conta da falta de arrimo constitucional para criarmos uma ação penal subsidiária desta forma. Algo inédito. Eu nunca vi isso. Teve alguma vez já essa opção? Nunca vi isso do passar para um partido político a possibilidade de oferecer denúncia ou arquivar, né? Ordenar o arquivamento do inquérito, né? Sim, Então, um partido político intervindo diretamente na persecução penal aí. E as razões do veto foram muito felizes, porque uma das grandes, digamos, explicações mundiais ao longo do tempo para ter concentrado a persecução penal e a legitimidade das ações penais dentro de um órgão, como é o Ministério Público, isso não só no Brasil, como quase em todos os países do mundo, foi justamente a expertise que este órgão cria ao longo dos anos, ou criou ao longo da história, no desenvolvimento de uma persecução penal calcada em formação de critérios e identificação de elementos que realmente levem à conclusão, possibilitem a conclusão de que houve uma infração penal, pautada, é claro, pela impessoalidade, pela imparcialidade, o que acaba representando uma vantagem muito grande frente a você dar a legitimidade das ações penais, primeiro, para as próprias vítimas. As vítimas estão muitas vezes motivadas por outras sensações e sentimentos que não lhe permitem a análise de maneira imparcial sobre a ocorrência ou não de um crime, e muito menos de instituições ou órgãos eminentemente políticos, como são os partidos políticos. Então, andou bem aí o presidente da República também, a meu ver, nesse veto, porque a legitimidade desses órgãos para a propositura das ações penais poderia justamente colocar o sistema de justiça criminal à mercê de disputas muitas vezes equivocadas e inadequadas, né? Depois também foram vetados o crime de atentado ao direito de manifestação e as causas de aumento de pena que estavam na parte final, que também me parece serão desnecessárias. Então, as razões dos vetos foram, a meu ver, bem aplicadas pela presidência da República. Agora, é claro, como eu já disse antes, temos que ficar aí com a luz amarela, porque a qualquer momento esse corpo errante pode voltar aí à vida, como já aconteceu aí nos últimos anos com algumas legislações penais vetadas pelo presidente da República. É isso aí, resta saber como é que vai se portar o Congresso agora, né? Sim. Não, a derrubada dos vetos lá, o pacote anticrime, foi algo também inesperado, né? Tanto tempo depois, e vem o Congresso e derruba os vetos, e aí, né, todas aquelas questões voltam à tona. Bom, enfim, antes da gente entrar nos crimes em espécie, René, eu dei uma olhada na lei, e separei alguns detalhes aqui, queria ver o que você acha, se você concorda comigo aqui. Alguns aspectos, então, que a gente pode falar da maioria dos crimes, né? Por exemplo, a maioria dos crimes aqui, ela é classificada
como crimes de atentado, né, o que a doutrina chama aí também de delitos de empreendimento. Então, são aqueles em que a tentativa ela já é punida como crime consumado, então vai receber a mesma pena do crime consumado, tornando inviável a tentativa desse crime, né? Não existe tentativa de tentativa. Então, a tentativa de praticar um resultado, de obter um resultado ali, já caracteriza o crime, sendo desnecessário a gente fazer uso daquela norma de extensão do artigo 14.2 do Código Penal. Então, alguns crimes aqui são considerados, sim, crimes de atentado. E aí, quanto à competência, a gente observa aqui que a gente tem crimes que são considerados políticos, né, na medida em que vão lesar ou colocar em perigo a segurança externa ou interna do Estado. Então, a gente vê aí o bem juízo tutelado, soberania nacional, né, o próprio Estado democrático de direito, o regime político, enfim. Então, crimes classificados como políticos, os crimes dos capítulos 1, 2 e 4, e aí, nesse caso, competência de processo de julgamento aí da Justiça Federal, atribuição investigativa da Polícia Federal, que é a Polícia Judiciária da União, e aí quem vai fazer oferecimento aí da ação penal, promover a ação penal, o Ministério Público Federal. E o capítulo 3º, que anuncia 2 crimes que, na verdade, na sua essência, crimes eleitorais, né? Então, crimes que seriam julgados, então, portanto, pela Justiça Eleitoral. A investigação ficaria a cargo da PF também, que exerce a função de polícia judiciária em matéria eleitoral. E aí o promotor eleitoral, né, que atuaria nesse caso, né, René? Então, em tese, então, crimes aí de competência da Justiça Federal, capítulos 1, 2 e 4, e crimes da Justiça Eleitoral, agora previstos no Código Penal. Pode até soar estranho, mas, na verdade, não importa topograficamente onde se situa o tipo penal, mas sim a sua essência, né? Então, o que ele protege, o que ele tutela, e, sem dúvida, aqui, para mim, são crimes eleitorais, então, nesse caso, a Justiça Eleitoral. Os crimes aí são apenados com reclusão, todos os crimes apenados com reclusão, só temos uma exceção, que é o crime de facilitação de espionagem, que vai ser pena de detenção de 1 a 4 anos, é o tipo penal mais brando da lei. Então, o único crime penado com detenção seria esse. Nós não vamos ter nenhuma infração de menor potencial ofensivo, todos têm pena superior a 2 anos, não vai admitir, a meu sentir, nenhuma medida despenalizadora. Então, logo aqui a medida investigativa, né, se dá por meio de inquérito policial ou PIC, né, se for o caso do MP estar à frente da investigação, então não vai caber lavratura de TC. E também considerando a gravidade do delito, as consequências das condutas aí que a gente vê nesses novos tipos penais aí, consequências gravíssimas para a nação, para a democracia, seria absolutamente inviável, entendo aqui, qualquer tipo de acordo com os agentes. Então, eu estou falando do acordo não persecução penal. Então, não vejo aí viabilidade do acordo não persecução penal, vamos ver como que a doutrina vai se manifestar nesse sentido. Para mim, seria incompatível com o objetivo desse instituto, né, notadamente aí de reprovar de forma adequada o agente pelo mal causado. Então, acho que não caberia um acordo com eles. Não há figura culposa também, o legislador não prevê nenhum crime culposo nessa lei. E considerando aí que, então, são crimes punidos com reclusão, salvo a facilitação de espionagem, são crimes que acabam admitindo, então, a interceptação telefônica, esse meio extraordinário de obtenção de prova. Então, todos eles vão admitir, à exceção da facilitação de espionagem. Também é possível a gente falar em captação ambiental, porque eles vão ter pena máxima superior a 4 anos, à exceção da facilitação de espionagem. E também, em caso de flagrante, e não sendo aqueles crimes que você já abordou, né, René, considerados imprescritíveis e inafiançáveis, nenhum deles, por exemplo, o delegado vai poder arbitrar fiança, porque eles possuem penas máximas superior a 4 anos, então não seria possível. Então, em resumo, é isso, essa parte geral que eu extraí aqui, ó, a gente vai lembrar facilitação de espionagem, que é questão boa para a prova essa, né, porque facilitação de espionagem acaba sendo exceção em vários assuntos, ó, porque é o único apenado com detenção, é o que tem a pena mais leve, de 1 a 4 anos, embora tenha a pena de 1 ano aí, não sei se seria viável a medida da suspensão condicional do processo, como eu já falei aqui, eu creio que nenhuma medida despenalizadora. Então, esse não vai admitir a interceptação telefônica, pois é penado com detenção. Não admite captação ambiental, porque a pena máxima não supera ali o patamar de 4 anos. Em tese, também não admite preventiva, né, porque a pena máxima não chega a 4 anos também. Então, são essas as considerações aqui gerais da lei que eu queria trazer. Não sei se você concorda, René, tem alguma observação, quer fazer algum acréscimo? Não, perfeitas observações, é por aí. Então, tem que estar anotando essas dicas, porque nesse primeiro momento, penso que o examinador de um concurso que esteja intencionado em pedir as informações sobre esta nova lei, ele deve fazer esse tipo de abordagem mesmo, né? Abordagem um pouco mais
objetivas, com menos densidade acadêmica, porque realmente há muitas discussões a serem travadas a partir da edição da nova lei. A começar por essa questão polêmica que você introduziu sobre a definição de se tratarem ou não esses crimes de crimes políticos. E o problema se remete ao fato de que a própria Constituição Federal, nesse artigo 109, inciso 4, quando ela menciona que os crimes políticos serão de competência da Justiça Federal, ela acaba deixando um tanto quanto enigmática essa afirmação, porque não há conceito, não há definição jurídica sobre o que seja crime político, né? Esse é um conceito jurídico indeterminado, inclusive, previsto na Constituição Federal. Nós temos pouquíssimos precedentes no Supremo que procuraram definir exatamente o que é crime político. A doutrina constitucionalista acaba criando uma bifurcação tremenda a respeito desses entendimentos. Para alguns são elementos objetivos, para outros são elementos subjetivos na prática da conduta que possam indicar que se trata ou não de um crime político. Via de regra, mais ou menos, a análise é o que você mencionou, né? A conduta deve lesar ou deve expor a perigo aspectos relacionados à soberania nacional, permeados por elemento intencional, né? A intenção de atentar contra a estrutura política brasileira, seja lá o que isso absolutamente signifique. O Supremo também, na explicação do que é crime político, não é, a meu ver, completamente objetivo. Isso acaba criando uma certa dificuldade, porque imagine a seguinte situação, Eduardo: o sujeito é investigado pela Polícia Federal, num primeiro momento, porque ele teria pretendido, aí, digamos assim, negociar com o governo, um grupo estrangeiro, ou seus agentes, com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadir. No momento, me parece muito clara a leitura de que esse é um crime que atenta à soberania. Aliás, o nome do crime é atentado à soberania e, inquestionavelmente, me parece fácil identificar que, nesse caso, nós estamos diante de um crime político de competência da Justiça Federal. O problema é que essa facilidade não se repete, né, no estudo de outros crimes. Especificadamente, por exemplo, o crime do 359L, tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito. Como o Supremo já declarou que é necessário haver violação ou afronta à soberania nacional, já há um pouco mais de dificuldade de identificar aqui os elementos tidos pelo Supremo necessários para a caracterização de um crime político. E a questão vai se intensificando, ou o drama vai se intensificando. No 359N e no 359P, essa divergência ganha uma incidência muito significativa, porque, para mim, claramente são crimes eleitorais, mas que podem eventualmente ser lidos ou serem entendidos como crimes políticos. E aqui abrimos um parênteses, né? Na própria doutrina que escreve sobre os crimes eleitorais, há uma divergência se os crimes eleitorais se constituem em crimes políticos ou não, mas é uma divergência, uma discussão havida lá nos especialistas de direito eleitoral. Agora, o problema é que nos outros crimes, ou principalmente no 359R, já há uma tremenda dificuldade de identificar se esse crime é um crime político. Se esse crime for considerado político, beleza, a competência será da Justiça Federal inegavelmente. Só que... Você está falando da abolição violenta do Estado Democrático de Direito, é esse? Não, o último, o 359R. Porque se ele for, num primeiro momento, considerado obviamente político, competência é da Justiça Federal. O problema é quem afirma que a competência é da Justiça Federal, ou quem afirma se tratar de crime político? O próprio juiz federal. Agora, imagine que o sujeito é processado por esse crime e, eventualmente, numa instância revisora, no TRF ou no próprio STJ, no próprio Supremo Tribunal Federal, entenda-se que aquela conclusão inicial de que era um crime político estava equivocada e o crime, então, deixa de ter o status políticos. Nesse caso, de crime político, nesse caso, haverá, então, um julgamento pela incompetência material do crime e, em razão disso, serão anulados todos os atos, o processo deverá retornar à primeira fase e, muito provavelmente, ele será colhido, será alcançado pela prescrição, porque esse não é uma daquelas hipóteses em que o crime é imprescritível. Então, essa incerteza jurídica do que vem a ser crime político é muito ruim para os objetivos protetivos dessa Lei 14.197. Mas temos que enfrentar essa questão aí ao longo do tempo. Penso que passou da hora do próprio Supremo tentar tornar mais objetivo, mais claro que é um crime político, inclusive para fins aqui de fixação dessa competência para o julgamento desses novos crimes. Exatamente, complicado, né? Vamos ver como é que vai ser aí, né? Sobrou para a doutrina e para a jurisprudência trazer essa definição, né, novamente. Exatamente.
como é que vai ser. Vamos falar um pouquinho sobre, não vai dar para a gente exaurir todos os tipos penais, né, mas eu acho que assim, o capítulo 1º, que trabalha os crimes contra a soberania nacional, traz 3 tipos penais, né, o atentado à soberania, estou aberto aqui com o Código Penal, atentado à integridade nacional e o crime de espionagem. Esse atentado à soberania, ele traz a seguinte redação: negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes com o fim de provocar atos típicos de guerra contra o país ou invadi-lo. E aí a sanção penal prevista, reclusão de 3 a 8 anos. Aí tem 2 parágrafos, uma causa de aumento de pena ao parágrafo 1º de metade até o dobro, se for declarada guerra em decorrência dessas condutas do caput. E aí uma qualificadora no parágrafo 2º, se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território nacional, parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país. Então, uma reclusão que passa a ser agora de 4 a 12 anos. Esse tipo penal, quando a gente analisa a antiga Lei de Segurança Nacional, ele guarda muita semelhança com o artigo 8º, né, da Lei de Segurança Nacional, então, revogado agora, e com 3 crimes que estão lá no Código Penal Militar, os artigos 140 a 142, e lá pode alcançar até 30 anos de reclusão a pena. Então, aqui, quem que o legislador está punindo, né? Esse atentado à soberania, o sujeito que negocia com o governo ou grupo estrangeiro, seus agentes, finalidade de provocar atos de guerra no país, invadi-lo, é o traidor da pátria, né? Aquele que conspira com o país estrangeiro para que haja um estado de guerra. Então, aqui, protege-se, sem dúvida, segurança nacional, o Estado democrático de direito, né? Porque a conduta pode lesar a soberania do país. Um dos fundamentos da nossa República Federativa é justamente essa. E aqui eu acho interessante falar que o sujeito ativo ele também pode ser um estrangeiro, né? A lei não vai exigir nenhuma qualidade especial do sujeito ativo. Então, a rigor, qualquer pessoa poderia praticar esse crime aqui, né? Um nacional ou um estrangeiro. Está aqui tranquilo? Você está de acordo? Perfeito, perfeito. Agora, o tipo ele tem uma exigência de finalidade específica muito importante. Porque quando ele diz negociar com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes, ele não disse aqui propósito, que a gente deve complementar pela nomenclatura dada ao tipo, né, atentado à soberania. Então, o que é aqui penalmente relevante é o sujeito que tenta negociar com o governo estrangeiro ou com um grupo estrangeiro alguma questão que acabe violando a soberania aqui compreendida de maneira mais geral como a capacidade do Estado de autodeterminação, de ele ser gestado, ser livremente administrado pelos seus representantes, tal qual o seu sistema de representatividade prevê. Agora, o sujeito, por exemplo, negocia com um Estado estrangeiro para a contratação do 5G. Não sei se vocês que estão assistindo acompanham esta teoria da conspiração. Para alguns, o 5G pode fazer com que o Estado fique à mercê de determinados grupos empresariais, porque todas as informações do Estado poderão ser acessadas por determinados conglomerados econômicos e empresariais. Bom, nesse caso, se o sujeito negocia e essa teoria seja comprovada, eventualmente alguém falava, bom, então o sujeito praticou o crime do 359I. Não é verdade, porque a finalidade específica do tipo acaba eliminando esse tipo de problema. O que o tipo exige é que essa negociação deva voltar-se, deva ter como propósito provocar atos típicos de guerra contra o país ou a sua invasão. Então ficou bem redigido, ao meu ver, para evitar que eventuais negociações celebradas com grupos estrangeiros, que possam até para alguns, sei lá, uma leitura, alguma pessoa que tem alguma compreensão ideológica a respeito da desnecessidade ou até da inadequação dessas negociações, porque isso coloca o país à mercê de interesses estrangeiros, isso não é crime para fins do artigo 359I. Isso é importante porque todas as vezes, todos os tipos, nós vamos encontrar esse tipo de dilema, né? Então, quer dizer que determinados comportamentos podem ser inseridos na lei? Por isso que muitos deles têm o cuidado de inserir uma finalidade específica ou, como nós vamos observar também, como a maioria deles tem, a necessidade da conduta tipificada ser praticada mediante violência ou grave ameaça, que é um outro traço importante, característico, para separar as condutas aqui penalmente relevantes das condutas que possam ser expressas ou contidas justamente na manifestação do pensamento, na livre manifestação contra determinadas posturas estatais que são muito mais íncitas ao próprio regime democrático do que propriamente violações ao Estado democrático de direito. Então essa me parece uma observação interessante do 359I. Essa finalidade específica acaba eliminando a possibilidade de incriminação de comportamentos que possam
eventualmente serem considerados inadequados porque colocam o Estado brasileiro à mercê de grupos estrangeiros. Imaginemos aqui, Eduardo, não podemos privatizar a Petrobras, não podemos privatizar empresas que prestam ou que estão relacionadas a atividades de inteligência, atividades cruciais para o Estado. Bom, imagine que seja feita essa negociação, essa privatização ela é realizada e quem adquire essas agências estatais extremamente relevantes para o Estado são grupos estrangeiros. Há o crime? Não, porque só há o crime se isso acontecer com finalidade de prática de guerras. Então, achei muito boa essa especificação e aqui a minha ênfase aqui é dada para os candidatos para eles lembrarem que esse tipo penal é mais um tipo de intenção previsto no nosso Código Penal agora, né? Muito boa observação. Até o parágrafo 2º, né, René, que também fala que se o agente participa de operação bélica com o fim de submeter o território para ir a um domínio ou soberania de outro país. Então, está bem evidente que, seja no CAPT, seja na qualificadora ali, nós vamos ter que ter uma operação bélica, atos de guerra, de invasão, enfim. Então, deixando bem evidente que esses comportamentos que você trouxe não caracterizariam esse delito aqui. Bom, acho que em relação a esse crime, acho que é o mais importante a gente falou. Depois tem o 359J, então, atentado à integridade nacional, e aqui sim, né, com violência ou grave ameaça. Então, praticar violência ou praticar grave ameaça com a finalidade, novamente, elemento subjetivo específico aqui sendo reclamado, com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para construir país independente. Reclusão de 2 a 6 anos, além da pena correspondente à violência. Aqui, o que se destaca, René? O que você acha que é o mais importante? Essa expressão, né, integridade nacional, ela aparece na Constituição Federal como sendo uma das hipóteses que se permite a intervenção federal. Então, aí a importância dessa objetividade, né, colocada que nada mais é a realização dos movimentos separatistas, né, movimentos que procuram criar aí separações, guerras de secessões, conflitos dentro do Estado brasileiro que acabam minando, prejudicando a própria Constituição da Federação e do Estado unitário que nós vivemos. Agora, é claro, percebam novamente que o tipo penal só criminaliza esse tipo de comportamento quando ele é praticado mediante violência ou grave ameaça. Isso não impede, nem pode impedir discussões, de outra natureza que procurem criar um ambiente pela própria conscientização, pelo próprio ajuste, eventualmente, de regiões do Estado brasileiro, que é bastante precário de acontecer no atual momento, de haver qualquer tipo de separação entre os Estados. Uma outra constatação importante é que essa é um novo tipo penal mais favorável, porque essa incriminação do separatismo, ele estava no artigo 11 da Lei 7.170, que tinha uma pena de reclusão de 4 a 12 anos, então aqui a gente percebe que a pena é bem menor, 359J, portanto, eventualmente quem estava respondendo por este crime terá a possibilidade de experimentar os favores da nova lei penal mais favorável, né, porque é assim que o Código Penal, ou o sistema penal brasileiro é regido. Então, não acho que haja grandes dificuldades para entender esse tipo penal, agora o cuidado é perceber isso, só há o crime se ele for praticado mediante violência ou grave ameaça, não é isso? E tinha uma discussão, né, na lei anterior lá, se realmente o agente alcançasse a finalidade, porque a consumação se dá com a prática da violência ou da grave ameaça, né? Estamos dizendo um crime formal, ainda que essa finalidade não seja alcançada, não é isso? Praticar a violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional para construir país independente. E se efetivamente ele construir um país independente? Me engasguei aqui até. Se ele alcançar o objetivo. Dificilmente, por conta da violência ou grave ameaça, o objetivo vai ser conseguir haver a separação, até por conta da possibilidade de intervenção federal, né? O Estado conseguirá retomar aquele território nacional para a sua administração, mediante o afastamento dos administradores locais. Então, acho difícil a constituição desse crime, ou a consumação desse movimento separatista, por meio da prática de violência ou grave ameaça. O que pode acontecer é o sujeito, eventualmente, estar respondendo por esse crime, e sem a violência ou grave ameaça, em um ato posterior, eventualmente, ser autorizada essa separação e esse desmembramento do Estado. Nessa situação, nós vamos viver um problema muito claro no crime, por exemplo, de tentativa de golpe, que é o crime do artigo 359M. Esse crime, sim, essa discussão vem à tona com muita força, porque ele dispõe, né, tentar depor
por meio de violência ou grave ameaça, o governo legitimamente constituído. E me lembro que uma pequena parcela da doutrina sempre dava este exemplo, né? Existe algum tipo penal, algum crime previsto na legislação que só é punido na modalidade tentada, porque na modalidade consumada não há crime? E a doutrina costumava dar de exemplo, brincando ou satirizando, exatamente este tipo penal, porque ele também encontrava uma previsão semelhante lá na Lei 7.170. Que é correto, mas não correto porque o fato deixa de ser reprovável criminalmente, mas porque provavelmente, se o sujeito dá um golpe e são investidas novas instituições, novas pessoas, novos comandos sobre todas as instituições eventualmente responsáveis pelo sistema de justiça criminal, muito provavelmente essas pessoas não levarão a cabo o processamento daquele sujeito que tentou o golpe, porque provavelmente esse passou a ser o grande estadista, o grande líder do próprio governo recém-instalado. E essa discussão, ela já, inclusive, por incrível e curiosamente, é curioso mencionar isso já, inclusive, já foi feita essa discussão no próprio Supremo Tribunal Federal. O ministro Nelson Hungria, quando ele era ministro do Supremo Tribunal Federal, até mencionou uma frase interessante, que ele diz que a insurreição é um crime político. Insurreição é exatamente a tentativa de dar um golpe. Mas, quando vitoriosa, passa a ser título de glória. Significando o sujeito conseguiu alcançar o objetivo de dar um golpe e instalar uma nova ordem jurídica, uma nova ordem estatal por conta de uma revolução, por exemplo, governamental, e nesse caso o Poder Judiciário deve ser deferente, segundo aquelas colocações feitas pelo Supremo naquela ocasião, sobre esse tipo de nova constituição governamental, que é bastante improvável de acontecer atualmente, né? Porque um golpe hoje que tome, por exemplo, pura e simplesmente um poder executivo e feche o parlamento e destitua os ministros do Supremo, não conseguirão, a meu ver, um movimento como este não conseguirá destituir todos os demais membros do Poder Judiciário do país. Então isso vai acabar criando uma dificuldade para, na prática, essa teoria colocada pela doutrina de que esse crime só é punido na modalidade tentada ser efetivamente testada. Acho que haverá um problema realmente prático se isso acontecesse, que nós estamos no mundo das hipóteses, e isso acabaria criando aí algumas dificuldades significativas para provar que esse crime só é possível de ser responsabilizado na modalidade tentada. Exatamente, bem lembrado aí. Jerusa perguntando se vai ficar salva o Instagram. Sim, vamos deixar salvo aqui, tá? Esse nosso bate-papo aqui. O último crime desse primeiro capítulo aqui é o de espionagem, né, René? A norma penal em branco, que vai aparecer aqui, é o 359K. Entregar ao governo estrangeiro, ou a seus agentes, ou a uma organização criminosa estrangeira, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, documento ou informação classificados como secretos ou ultra-secretos, nos termos da lei. Então já demonstra aqui que estamos diante de uma norma penal em branco homogênea, né? Cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou soberania nacional, e o legislador aqui anuncia uma pena que vai de 3 a 12 anos. O parágrafo 1º diz que incorre na mesma pena, então uma figura equiparada. Quem presta auxílio a espião, conhecendo essa circunstância, para subtraí-lo à ação da autoridade pública. Parágrafo 2º, se o documento dado ou informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, aí a pena de 6 a 15 anos. Parágrafo 3º, aí a infração mais branda da lei, né, facilitar a espionagem, facilitar a prática de qualquer dos crimes desse artigo mediante atribuição, fornecimento ou empréstimo de senha ou de qualquer forma de acesso de pessoas não autorizadas, temos informações, o único crime com detenção, que vai de 1 a 4 anos, e o parágrafo 4º, o legislador diz que não vai ser crime a comunicação, a entrega ou a publicação de informações ou de documentos com o fim de expor a prática de crime ou violação de direitos humanos. Então, aqui, acho que é interessante a gente falar do objeto material desse crime, né? Acho que um dos detalhes aqui importante é que ele está, então, entregando a um governo estrangeiro ou uma organização criminosa estrangeira documento ou informação que são secretos ou ultra-secretos. Veja, como regra, os documentos em poder do Estado são públicos, né? Mas nós temos aquelas exceções, quando for imprescindível a segurança do Estado, da sociedade, são documentos que podem ser classificados como secretos, ultra-secretos ou até mesmo reservados. E aí, acesso à informação, acho que acaba complementando, seria a norma, então, que complementa esse dispositivo. E lá no artigo 23, ele vai dizer que são considerados imprescindíveis a segurança da sociedade ou do Estado e, portanto, passíveis de serem classificadas as informações
cuja divulgação ou acesso restrito, aí vai trazer vários incisos, acho que o primeiro que nos importa aqui, que diz, pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional. Então, nós vamos ter que, temos prazos aqui mínimos, né, de restrição a acesso à informação. Então, se for uma informação reservada 5 anos, e essa informação ou esse documento reservado não é objeto material desse crime, né? O crime, ele fala aqui que é documento ou informação classificados como secretos ou ultra-secretos. Então, reservado não. O secreto, o prazo é de 15 anos e o ultra-secreto, 25 anos. Então, acho que aqui é um detalhe importante, e aqui você não vai ter nenhum elemento subjetivo especial aqui no tipo, né? O legislador não vai falar, ele fala entregar a governo estrangeiro, a uma organização criminosa estrangeira, vai trazer um elemento normativo aqui em desacordo com determinação legal regulamentar, documento ou informação que sejam secretos ou outros secretos nos termos da lei, e cuja revelação possa colocar em perigo a preservação da ordem constitucional ou soberania nacional. O que você destacaria aqui, René, além do que eu falei? Não, perfeito. Penso que talvez essa necessidade de comprovar o perigo, né, a preservação da ordem constitucional ou a soberania nacional, não é qualquer informação secreta ou ultra-secreta revelada que poderá caracterizar o crime de espionagem. É necessário fazer essa comprovação, esse nexo, né, entre as secretas e ultra-secretas com o risco que isso oferece à ordem constitucional e à soberania nacional. Me parece que o ponto negativo desse tipo penal foi o parágrafo primeiro, porque isso nada mais é, nada menos do que um favorecimento pessoal, né, incorre na mesma pena que presta auxílio para subtrair a ação da autoridade de polícia pública. Achei completamente desnecessária essa previsão, já que nós estamos inserindo esses tipos penais no próprio Código Penal. De todo modo, está feita aí a previsão de um favorecimento pessoal especial. Acho que não há... né, por sinal. E uma pena altíssima nesse caso, né? 3 a 12 anos. Pois é, porque ele diz que incorre na mesma pena, exatamente. De todo modo, poderia ser feito por conta da diminuta repercussão desse comportamento, poderia ser utilizada a própria capitulação do favorecimento pessoal do próprio Código Penal, né? Essa informação, se o documento, dado a informação é transmitido ou revelado com violação do dever de sigilo, aí sim, bastante interessante, porque nem todo documento sigiloso se constitui em secreto e ultra-secreto, embora todo documento secreto e ultra-secreto seja sigiloso. Então também foi uma tipificação interessante, porque resguarda um pouco mais a atuação ou o sigilo pretendido por esses documentos. Mas, novamente, né, é um crime que tem já a previsão no 325 do Código Penal, porque isso aqui nada mais é do que um crime de quebra do segredo de informação sigilosa, eventualmente já capitulado pelo Código Penal. Mas penso que o tipo tem alguma razão de existir, evidentemente. Nós temos um crime de espionagem previsto no Código Penal Militar, e é uma curiosidade, né? Aqui no crime de espionagem lá do Código Penal Militar que está prevista e possibilitada a pena de morte, né? No caso de declarada guerra, o sujeito que eventualmente comete este comportamento pode ser condenado à morte no nosso país, e é importante que os candidatos e os nossos ouvintes lembrem-se que o Brasil tem sim pena de morte, né? Não é uma pena proibida no Brasil, só que ela é condicionada, né? Só pode ser aplicada no caso de haver a prática do comportamento durante guerra declarada. E se o for, é fuzilamento, né? A forma de execução no Brasil é o fuzilamento, né? Mediante, inclusive, a não identificação pelos executores, pelos aqueles que vão efetuar o disparo, de qual realmente foi a arma, ou de qual arma partiu a munição que vai provocar a morte, para evitar, eventualmente, crise de consciências nos executores. Exatamente. Bom, René, não vai dar tempo de a gente falar muito mais coisa, por conta do tempo, realmente, né? Tinha mais tipos penais, mas eu acho que é legal a gente falar aqui das disposições comuns. O capítulo 6, ele traz ali o 359, letra T, que diz que não constitui crime, previsto nesse título, a manifestação crítica aos poderes constitucionais, nem a atividade jornalística, ou a reivindicação de direitos e garantias constitucionais por meio de passeatas, reuniões, greves, aglomerações ou qualquer outra forma de manifestação política com propósitos sociais, né? E aí acho que andou bem o legislador para deixar claro isso, né? Qualquer tipo de essa irresignação cívica, né? Esses protestos que a gente tem visto aí são inerentes à liberdade de manifestação, ao direito constitucional de reunião, inerente ao próprio regime democrático. Então, críticas contra o governo, contra eventualmente decisões do Supremo, enfim, isso é legítimo, claro que dentro de uma
certos limites, né? Nenhuma liberdade pública ela é absoluta, então se ocorrer eventual abuso, obviamente isso aí vai ter que, esse excesso tem que ser punido, mas eu achei louvável essa previsão aqui do 359, letra T, para deixar claro que isso aí a gente vê também, acho que lá na lei de terrorismo, né? Acho que tem um tipo penal lá que vai dizer isso, não um tipo penal, ele vai dizer que esse tipo de manifestação não vai caracterizar atos terroristas, né? Obviamente lá a gente tem também, para configurar o terrorismo, tem um elemento subjetivo específico do tipo, mas para deixar claro que isso é inerente à manifestação de pensamento, ao direito de reunião, enfim. Claro que os excessos, aí sim, os abusos precisam ser punidos. Eu tenho uma certa desconfiança da utilidade desse tipo de disposição. É claro que criar a causa de atipicidade penal, ela cumpre uma função normativa muito importante, porque evita-se que comportamentos que não são tidos e considerados relevantes penalmente sejam alcançados pela norma penal. Mas eu penso que, nesse caso, o legislador cometeu uma falha, ou esse dispositivo está um pouco desajustado com os crimes previstos na lei. Porque, veja só, como eu mencionei no início da fala, os crimes do 359, vamos pegar cada um deles. Olha, 359J, praticar crime mediante violência ou grave ameaça. Então, essa norma é completamente desnecessária. E assim, em todos os demais. Porque o que está sendo ressalvado aqui é que não há crime de opinião. Sim, mas não há tipificação de crime de opinião mais na lei. A lei agora ela se ressente para a caracterização do crime de condutas materialmente danosas, condutas que atingem, que são praticadas mediante violência ou grave ameaça e que atingem determinados aspectos concretos, materiais, e não mais pura e simplesmente mediante expressão de opiniões ou de... Não, você tem razão, ele ainda fala aqui, você tem toda razão, não constitui crime previsto nesse título, né? E na verdade você vai olhar aqui mesmo, não vai se encaixar, né? Não vai se encaixar. Ele tinha razão de existir por conta do dispositivo que foi vetado, que era o crime de fake news. Agora, ele ainda tem um lugar útil, digamos, porque o comportamento daquele que eventualmente agride, cria pratica uma conduta que determina, por exemplo, ou que instiga, que apoia a destituição do parlamento, o fuzilamento do presidente da República, procura atingir pessoas ou até as instituições democráticas vigentes no nosso país, por conta agora da revogação dos outros dispositivos previstos na Lei de Segurança Nacional, esse comportamento agora ele encontrará tipicidade apenas no artigo 286 do Código Penal, que é o crime de incitação ao crime. Esse crime ele diferencia da apologia ao crime, porque aqui o sujeito realmente incita, ele estimula, ele auxilia de algum modo, ainda que moralmente, a prática desses crimes, a prática de crimes. E em razão disso, aí sim, esse 359T parece encontrar algum lugar. Mas aí volta a repetir a crítica que eu fiz no início. Ora, incitar a prática de crimes em face de um órgão público, de um órgão relacionado ao próprio Estado Democrático de Direito, não se encontra nos propósitos sociais que a livre manifestação de vontade ou do pensamento precisa abarcar, que é essa parte final do 359T, porque ele diz que não constitui o crime a manifestação crítica aos poderes constitucionais, e aí ele menciona como isso pode ser feito, e ele fala com propósitos sociais. Essa expressão final, novamente, mais uma locução aberta, mais um conceito jurídico indeterminado dentro de uma norma penal permissiva, praticamente esvazia o conteúdo e a própria utilidade do dispositivo, porque, no fim das contas, o que vai ser analisado é se houve incitação ao crime, incitação do 286, e se aquela incitação era acobertada pela livre manifestação do pensamento ou não. Então, me pareceu um dispositivo com uma obviedade até um pouco traiçoeira. Esse dispositivo que você mencionou, Eduardo, lá da lei de terrorismo, eu comentei essa lei no livro de leis penais especiais. Nesse dispositivo interessante, porque lá ele fala que não pode ser configurado o crime de terrorismo os movimentos sociais que eventualmente procurem aí determinadas bandeiras ou determinadas pautas de cunho social. Só que, ao comentar aquele dispositivo, fazendo um estudo a respeito dele, a doutrina hoje maciça, olha, claro, as movimentações sociais não podem ser
Os movimentos sociais não podem ser caracterizados como crime de terrorismo, assim como não podem ser caracterizados como incitação ao crime. Agora, claro, isso não pode desembocar ou gerar ou justificar vandalismos, isso não pode produzir incitação à prática de crimes, porque esses são comportamentos que já são capturados por outros tipos penais. Então, pelo molhado, faz a previsão de que isso não é crime, desde que não configure outros crimes. Desnecessário. Uhum. Sem contar que ainda tem um outro problema, a meu ver, mais grave. Eu não vejo um terrorista que não esteja convencido de que ele não esteja sendo movido por algum sentimento nobre. Do mesmo jeito que a gente não consegue identificar um golpista, ainda que ele esteja se valendo de violência ou grave ameaça para depor um determinado governante, em que ele não esteja se sentindo movimentado, movido por sentimentos altruístas, por sentimentos ligados à própria reivindicação de seus direitos e garantias. Então, eu vejo uma comunicação até traiçoeira desse dispositivo, que ele procura, ou ele pode ser mal interpretado, e permitir que pessoas que estejam praticando esses comportamentos evidentemente danosos e criminosos, sob uma perspectiva de intenção justificada pela lei, de que ele está fazendo algo bom, que ele está fazendo algo correto, algo certo. Então, a meu ver, o dispositivo poderia ter sido vetado, que nós não nos ressentiríamos de sua falta. A maneira de caracterizar o crime ou não do 286, de incitação, já foi desenvolvida pela jurisprudência, pela doutrina brasileira, de maneira, inclusive, a evitar que movimentos sociais lícitos e legítimos sejam alcançados pelo crime, exatamente como aconteceu com a decisão do Supremo no que se refere, por exemplo, à Marcha da Maconha. Não foi criar um dispositivo para dizer a Marcha da Maconha não é apologia ou incitação ao crime. Por quê? Porque os parâmetros colocados por esses tipos penais permitiram ao Supremo fazer esse tipo de recorte e de demonstrar que crimes não poderiam, de que este comportamento não caracterizava esses crimes. A meu ver, esse dispositivo ainda tem, como eu falei, essa comunicação traiçoeira, porque pode levar justamente alguém a invocar a defesa do seu pensamento, da sua livre manifestação, para a prática de atos realmente danosos para o Estado democrático de direito. Cara, muito boa uma aula que você deu aí. E aí, aproveitando o que você está falando, o que você acha, então, do parágrafo único do 286 que foi introduzido aí por essa lei, que fala que incorre na mesma pena quem incita publicamente animosidade entre as Forças Armadas ou delas contra os poderes constitucionais, as instituições civis ou a sociedade? Precisaria dessa norma? Essa norma ela já gera uma ampliação significativa do crime de incitação ao crime, porque, veja, a redação original é incitar publicamente a prática de crime, e o parágrafo único não se trata mais de incitar a prática de crimes, trata de incitar animosidade. Veja, nós caímos novamente numa tipificação permeada por um momento de incerteza muito grande, né? Se eu disser, por exemplo, que eu não gosto de determinada instituição, será que eu estou eu não gosto de determinada instituição e ela deveria ser, sei lá, enquadrada pelas Forças Armadas? Será que isso já é suficiente para a caracterização desse crime? Ou essa animosidade colocada pelo tipo penal é algo mais incisivo? Eu acho que a instituição deve ser destruída, deve ser guerreada, deve ser atropelada por um tanque de guerra. As Forças Armadas deviam tomar totalmente o parlamento, o executivo, o poder judiciário, determinadas outras instituições. Vamos jogar uma bomba lá no Congresso, né? Pois é, e aí eu acho que criou-se uma ampliação típica muito alta, né? Agora, o detalhe é que só há crime. Essa animosidade, a meu ver, o único recorte possível é que essa animosidade tenha um caráter muito próximo ao que foi previsto em toda a lei, na 14.197, de destituição mesmo do próprio regime democrático de direito, a animosidade mais severa. Não é somente a crítica, digamos, mais leve, menos incisiva sobre esses órgãos. Agora, o interessante é que só há crime se a incitação feita pelo sujeito que está praticando esse comportamento visar produzir animosidade entre Forças Armadas, contra instituições civis e contra a sociedade. Então, o elemento central aí da crítica que é capaz de caracterizar o crime é criar animosidade entre Forças Armadas e essas outras instituições ou contra ela mesma. Aí sim é que haverá o crime. Então, se o sujeito, por exemplo, disser eu acho que a Polícia Militar ou a Polícia Federal devia tomar o Congresso, não entra nesse parágrafo único. O parágrafo único diz respeito à utilização, à incitação da animosidade
com o uso das Forças Armadas e não com outras instituições, inclusive, ou mesmo que sejam instituições armadas do nosso país. Eu acho que foi um recorte muito pontual, mas a crítica que fica ainda é a escolha da expressão animosidade, que ela pode ser mal interpretada e criar dificuldades para a livre manifestação do pensamento. Sem dúvida, é muito mais amplo do que o caput, mas tem essa questão, a gente vê isso nos tipos penais da lei anterior, né? A 770, ela tinha muita ausência de taxatividade, de clareza na norma, né? E o legislador continua com essa questão, né? O que vem a ser animosidade? De fato, é um ponto bastante importante que você tocou. Mas eu acho que é isso, né, René? Estamos estourando o tempo aqui, conseguimos passar nossas principais impressões aí iniciais dessa lei, uma lei super importante, certamente vai despencar nos concursos públicos daqui para frente, não tenha dúvida disso. O candidato tem que saber, acho também que nessas partes, as primeiras questões desse crime vão trazer mais a literalidade aí da lei, né? A doutrina ainda vai se formando sobre esse aspecto, vamos ver como vai a jurisprudência, então até lá, creio que a letra da lei e uma interpretação sistemática dela seja suficiente para enfrentar os concursos. René, muito obrigado, viu, novamente por participar dessa live, obrigado por ser nosso professor aí da casa, o René está conosco aí nas pós. Pessoal, vocês aí também que se interessam pela pós, entrem lá no site do SERS, da faculdade do SERS, nós temos mais de 20 pós-graduações lá para atender vocês, e vocês sabem que, né, o mercado cada vez mais exige um profissional qualificado, e professores do mais alto gabarito estão conosco na pós, então vale a pena vocês darem uma olhadinha lá. René, passo para você para suas palavras finais aí. Olha, só tenho a agradecer, Eduardo, você tem sido um líder nato aí no SERS, uma pessoa que tem se prontificado a fazer as discussões novidadeiras, exatamente como esta, né? A lei mal entrou em vigor, a gente já foi convidado não, né? Porque quando o Eduardo chama, vocês sabem que o delegado, quando chama, não convida, não é isso, Eduardo? Não há convite. A gente já chega com a intimação pelo WhatsApp, né? Então, um rapaz que tem um mínimo de juízo já acolhe na hora. Então, pessoal, dizer que é uma alegria realmente participar dessas discussões. Claro, nós ainda estamos tateando um tanto quanto no escuro, a legislação é muito nova, embora nós possamos aí nos valer um pouco das nossas experiências, da jurisprudência consolidada à luz da legislação anterior, dizer a todos que foi uma alegria, uma satisfação, e conte comigo, Eduardo. Conte comigo nas próximas conversas, nos próximos debates, nas pós-graduações, e incitar os alunos, né, já que o verbo da moda aí é incitar, para que eles entrem nas nossas pós-graduações, né, Eduardo? Porque, sem dúvida nenhuma, que o preparo e o estudo ainda é, digamos assim, a chave para o futuro do nosso país. Exatamente. René, obrigado, viu, cara? Você é muito gentil aí, estamos juntos nessa jornada acadêmica aí. Grande abraço, fique com Deus, bom descanso aí. Pessoal, obrigado aí, vou deixar a live salva, tá bom? Depois vou subir também para o canal do YouTube. Grande abraço a todos, até a próxima. Valeu. Tchau, tchau.